Seja bem-vindo ao mundo marcial. Os filmes Ip Man são filmes biográficos de artes marciais de Hong Kong que fazem enorme sucesso em todo o mundo. Os filmes, 4 no total, seguem a história do grande mestre do Wing Chun Ip Man. A série é dirigida por Wilson Ip e estrelado por Donnie Yen como grande mestre das artes marciais. Todos os filmes são aclamados pela crítica em todo o mundo e geralmente bem recebidos pelo público também. O primeiro filme Ip Man, lançado em 2008, começa com os japoneses invadindo a China em 1938 e um rico artista marcial, Ip Man, é forçado a deixar sua casa e luta para sustentar sua família quando a cidade de Foshan é ocupada pelas tropas imperiais japonesas. O segundo filme da série, Ip Man 2, 2010, foca na migração de Ip Man para Hong Kong em 1949 e os obstáculos que ele tem que enfrentar ao tentar propagar as habilidades e conhecimentos da arte marcial chinesa do Wing Chun. Ip Man 3, lançado em 2015, gira em torno de sua briga com um comerciante corrupto que está tentando adquirir à força, e ilegalmente, a escola de seu filho. O filme também mostra Ip Man cuidando de sua esposa doente terminal enquanto também tenta defender seu título de grão-mestre do Wing Chun. A parte final Ip Man 4 foi lançada em 2019 para aclamação global. Segue Ip Man e seu filho para os Estados Unidos enquanto enfrentam discriminação racial enquanto tentam procurar uma vida melhor, mas os filmes Ip Man não é inteiramente uma história verdadeira, é vagamente baseado em Ip Man, o primeiro grande mestre a ensinar Wing Chun e o professor de artes marciais de Bruce Lee. Quando digo baseada vagamente, quero dizer que a história nos filmes é altamente dramatizada e não é totalmente uma descrição precisa da vida real de Ip Man. Se você assistir apenas uma cena de luta dos filmes de Ip Man, é bastante evidente que 100% de realidade não é exatamente o que os cineastas estavam procurando. Os membros do elenco brigam em grandes sequências de luta coreografadas que destacam não apenas o domínio do Wing Chun como uma arte marcial, mas a honra, classe e restrição que Ip Man é atribuída a incorporar na série de filmes. Nos filmes Ip Man é um exemplo desse arquétipo do grande mestre. Ele é nobre, cheio de sabedoria e exala autoconfiança que só pode vir de um homem que entende todas as suas fraquezas e trabalha nelas perpetuamente, enquanto estende misericórdia aos seus oponentes. A vida do grande mestre de artes marciais Ip Man foi a jornada de um herói chinês com reviravoltas surpreendentes por décadas. De policial e refugiado a pai de família e mestre de Kung Fu, sua vida foi um grande golpe. Como o grande mestre do Wing Chun, Ip Man popularizou uma arte marcial que foi discretamente deixada de lado por séculos. Ele apresentou gerações inteiras a um empreendimento ao longo da vida que os incutiu com uma disciplina que nunca deixariam de lado. Filósofo e guerreiro em partes iguais, ele era a encarnação do Kung Fu. O verdadeiro Ip Man nasceu com o nome de Ip Kai Man em 1º de outubro de 1893, na movimentada cidade de Foshan, na província chinesa de Guangdong. Criado por pais ricos, Ip Man foi o terceiro de 4 filhos. Junto com seu irmão mais velho Ip Kai Gak, irmã mais velha Ip Han Mei e seu irmão mais novo Ip Han, ele recebeu uma educação tradicional chinesa. Ip Man começou a estudar Wing Chun aos 9 anos de idade. Para seus pais, Ip Oidor e Ng Shui, era imperativo incutir a disciplina e a autossuficiência do Wing Chun em seus filhos. Afinal, eles eram residentes do sul da China. Vivendo assim no próprio local de nascimento de onde esta arte marcial havia sido desenvolvida mais de 300 anos antes. Dependendo da fonte, Ip Man tinha 9 ou 13 anos quando Shan Han Shan lhe deu sua primeira lição. Discípulo do grande mestre Leung Jan, Shan só recentemente começou a ensinar seus próprios alunos. Ele ousadamente sobrecarregou Ip Man na esperança de que ele fosse embora. Em última análise, Ip Man só saiu para reforçar sua educação. Em 1909, Ip Man mudou-se para Hong Kong para frequentar o St. Stephen's College. Foi nesta escola para a elite chinesa e estudantes internacionais ricos que um colega de classe o apresentou a Leung Bic, um suposto prodígio do Kung Fu. Como estava invicto e um adolescente confiante na época, desafiou Bic para uma luta. Quando Bic o derrotou 2 vezes seguidas, Ip Man com 16 anos, ficou tão derrotado que jurou nunca mais falar de Kung Fu. No entanto, Bic ficou bastante impressionado com suas habilidades e revelou que ele era filho de Leung Jan, que havia treinado o antigo mestre de Ip Man. Revigorado, Ip Man estudou com Bic até 1916. Quando tinha 24 anos, Ip Man voltou para casa para se tornar um policial do governo nacionalista da China e deu aulas particulares de Wing Chun. Ele conheceu sua esposa Shamung Sing e teve 4 filhos. Enquanto ele corajosamente defendeu a China na Segunda Guerra Sino-Japonesa, ele teve que escapar do continente quando o Partido Comunista assumiu em 1949. A fuga apressada de Ip Man para Hong Kong britânica significou deixar sua família e bens para trás em Foshan. Qualquer ouro que ele tivesse consigo foi rapidamente gasto ou roubado dele no caminho. Dado abrigo no Sindicato dos Trabalhadores de Restaurantes, Ip Man ficou muito grato. Como diz a lenda, no entanto, ele também não pôde deixar de rir quando o mestre de Kung Fu Leung Xian estava ensinando Kung Fu a seus alunos. Enfurecido com o desrespeito, o mestre ordenou Ip Man para uma luta que o estranho idoso e aparentemente sem teto venceu com facilidade. Tudo o que você faz é fazer com que seus alunos soquem o ar, disse Ip Man. Mas o ar não contra-ataca. O que acontece quando você enfrenta um inimigo que o fará? Se você vai praticar Kung Fu, deve fazê-lo com seriedade. Depois de jogar Xian de 90 quilos do outro lado da sala. Foi naquele dia em 1952 que oficialmente fez dele a figura de proa desta incipiente escola de artes marciais, e fez de Xian um discípulo. De acordo com outro de seus primeiros alunos, William Xian, Ip Man era um professor gentil. Ip Man tinha um senso de humor muito bom, disse Xian. Ele gostava de dar apelidos a seus alunos. Ip Man acabou por ser convidado a deixar Macau porque as suas turmas tinham crescido muito e beneficiado muitos membros não sindicalizados. Ele abriu sua própria escola em Kowloon, Hong Kong, onde conheceu Bruce Lee em 1956. O jovem de 16 anos havia perdido recentemente uma briga para membros de gangues rivais e estava ansioso para refinar suas habilidades.
Ip Man e Bruce Lee compartilhavam uma paixão por brincadeiras. Estes incluíam sparring com os punhos. O mais notável de tudo, é claro, foi que ele cresceu de um praticante medíocre para o aluno mais proficiente de Ip Man. Ele lembrou com carinho de suas lições em 1961. Meu instrutor, professor Ip Man, diretor da escola de Wing Chun, vinha até mim e dizia: relaxe e acalme sua mente. Esqueça-se de si mesmo e siga o movimento do seu adversário. Deixe sua mente, a realidade básica, fazer o contramovimento sem nenhuma deliberação que interfira. Acima de tudo, aprenda a arte do desapego. Por volta de 1955, Ip Man também tinha uma amante de Xangai, que seus alunos chamavam de Xangai Po. Ele teve um filho ilegítimo com ela também, Ip Sil-han, que também foi treinado como artista marcial. Enquanto sua vida profissional prosperava, sua vida pessoal era marcada pela tragédia. A esposa de Ip Man morreu sozinha na China em 1960 devido às fronteiras fechadas com Hong Kong. Ele se casou novamente, apenas para sua segunda esposa morrer de câncer em 1968. Um viciado em ópio em crescimento, ele acabou sendo despejado de sua casa que virou escola. A crescente fama de Bruce Lee viu Ip Man conquistar uma clientela maior e fundar a Academia Associação Atlética de Wing Chun em 1967. No entanto, Ip Man morreu de câncer de laringe em 2 de dezembro de 1972. O que é real ou ficção nos filmes de Ip Man? Ip Man 1 de 2008. Ip Man lutou contra os militares japoneses e General Miura. Embora a luta real entre Ip Man e General Miura fosse ficção, foi baseada em eventos reais. O exército imperial japonês na época tinha ouvido falar de um grande mestre chinês de Kung Fu que morava em Foshan, China, e queria procurá-lo e recrutá-lo para treinar os militares japoneses em artes marciais chinesas. Eles enviaram uma equipe para procurar esse homem chamado Ip Man, mas Ip Man se recusou a ensinar Kung Fu ao exército japonês. Pouco depois, o exército japonês voltou e enviou um capitão para desafiá-lo em uma luta. Por relatos históricos, Ip Man derrotou o capitão japonês que veio desafiá-lo em sua casa em 30 segundos e o mandou de volta com o rabo entre as pernas. Depois disso, o exército imperial japonês não incomodou mais Ip Man. Ip Man 2, de 2010. Pelo relato do produtor de cinema Raymond Wong, ele queria criar uma sequência de Ip Man que se tornasse um sucesso de bilheteria e solidificar a carreira de Donnie Yen, que se concentrasse no relacionamento de Ip Man e Bruce Lee em uma Hong Kong governada pelos britânicos, mas como os direitos do personagem de Bruce Lee não foram finalizados na época, então o produtor concentrou o filme nas lutas de Ip Man para abrir sua escola de Wing Chun em Hong Kong. Ip Man lutou contra um boxeador britânico. Foi uma ficção. Ip Man 2 precisava de algum tipo de vilão no filme para lutar com Ip Man, então o enredo progrediu da rivalidade de Ip Man com o mestre de Hungar Ung Shunan, interpretado por Sam Moon. Este filme a grande parte é fictícia, pois o vilão boxeador britânico nunca foi baseado em eventos reais. Ip Man 3 de 2015. Nesta entrada do filme, os cineastas decidem abandonar o orgulho nacional e o foco político e concentrá-lo em Ip Man sendo o amigável mestre de Kung Fu da vizinhança, o início do relacionamento de Ip Man com seu aluno Bruce Lee, bem como sua rivalidade com colegas, mestre de Wing Chun, Xian Qinshi, o mestre Z no filme, que foi baseado no mestre de Wing Chun da vida real Sun Lun. Ip Man lutou contra o Mike Tyson. Aqui é bem óbvio que é uma ficção. O personagem de Mike Tyson foi usado para fornecer antagonistas ao protagonista de Ip Man para dar aquele upgrade na ação. Ip Man 4 de 2019. Na época do lançamento do filme, muitos espectadores ficaram confusos com algumas das partes e histórias de Ip Man 4, e pensaram que o filme de ação exagerado com um enredo irreal e vilões de desenho animado. Pois bem, era essa a intenção dos produtores. Desta vez, tudo o que os personagens de Ip Man fazem neste filme não representa mais apenas chineses asiáticos em casa, mas também chineses e asiáticos americanos na história. Ip Man realmente lutou contra os militares dos Estados Unidos. Ficção. Esta parte da história foi puramente inventada para o filme, a fim de colocar os heróis contra os bandidos em um confronto. Semelhante a Ip Man 1 e 2, o que essas cenas de luta significam é mostrar que o Kung Fu pode vencer o Karatê, pode vencer o boxe ocidental e pode combinar com outros estilos de artes marciais. No entanto, ao contrário dos filmes anteriores, como Ip Man 2, que era mais apenas sobre o nacionalismo chinês, aqui em Ip Man 4, metaforicamente falando, o Kung Fu representou mais do que apenas os chineses, mas os americanos asiáticos e talvez todos os imigrantes lutando contra a supremacia branca. Nesse filme os produtores queriam um homem chinês, vencendo os bandidos igualmente são os filmes americanos, como um símbolo de herói. O legado de Ip Man é forte e é mantido vivo hoje por seus milhões de praticantes de Wing Chun sob sua linhagem. Apesar de tudo o que sabemos de Ip Man, ele ainda é um mistério que alguns dos vários filmes que o estrelam como personagem tentaram preencher. A história da vida real de Ip Man não é tão glamourosa ou épica como os filmes o retratam, mas tudo bem, isso só mostra quanto ele era uma pessoa normal e porque a verdadeira história de Ip Man é tão interessante por si só. Ele deu tanto ao Wing Chun que ainda aprendemos coisas novas com o que ele deixou para trás. Ele deixou mais do que apenas uma maneira de aprender a lutar, mas um estilo de vida. O legado é tão grande porque se não fosse por ele, o Wing Chun provavelmente não seria tão praticado globalmente como é hoje. A crescente popularidade global do Wing Chun deve-se, sem sombra de dúvida, em grande parte aos filmes de Ip Man. Depois que os 2 primeiros filmes de Ip Man foram lançados, interpretado por Donnie Yen, falar da vida de Ip se tornou um sucesso. Todo mundo entrou na onda lançando várias outras produções e isso levou a uma saturação excessiva do assunto. A saturação excessiva levou muitos a ver Ip Man como uma espécie de super-humano. O verdadeiro Ip Man não era um super-humano, mas o legado que ele deixou é realmente super. Se gostou, curta, inscreva-se, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.